2 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo 11. Repito, 2 Tessalonicenses 3, versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, fazendo coisas vãs. Palavra do Senhor. Que essa palavra de hoje ela é muito forte. Muito forte. Perceba que São Paulo já se preocupava com isso, com aquela comunidade lá em Tessalônica. Ele já se preocupava porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. O que não está muito diferente de hoje. Não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estava vendo um dado esses dias, tem muita gente. Algumas empresas estão até proibindo, algumas empresas têm até proibido as pessoas agora de usar o celular durante o trabalho. Por quê? Porque foi um dado que tem muita gente que tem passado mais tempo nas redes sociais do que no seu trabalho. Tem passado mais tempo nas redes sociais do que no seu trabalho. E aí é interessante. E é possível conseguir, de fato, fazer coisas boas? Você está ouvindo aqui uma palavra como essa. Isso aqui é instrução. Isso aqui é instrução que pode transformar a tua vida. Depois da instrução tem a oração. Que é aqui é para você fazer o que você pode. Aprender a fazer o que tem que ser feito. E a oração é para a gente alcançar exatamente aquilo que nós não podemos fazer. Isso é um movimento, orar e agir. E eu quero dizer para ti que tem muita gente desse jeito. Ou seja, nunca consegue fazer o que precisa ser feito. É sempre um pouquinho para amanhã. Só que você entenda, um pouquinho para amanhã, todo dia, você vai viver num transtorno de ansiedade. E por que tem tanta gente desse jeito? Burnout. Por quê? Não é porque é o excesso de agora, é porque é o excesso de coisa adiada. Não estou dizendo que todos os casos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a procrastinação, o não fazer o que tem que ser feito, ela também gera transtorno de ansiedade. Tem outras causas, várias outras, mas também gera burnout, também gera várias outras enfermidades. E isso daqui é muito forte, porque a gente deixa um pouquinho para amanhã, não é? Um pouco para amanhã, e esse amanhã depois se transforma em uma semana, não é assim não? Aí a gente vai deixando aquilo que a gente precisa. É desse jeito, gente. É comigo, é com você, é com qualquer um. A gente deixa de fazer o que tem que ser feito agora. Perceba num negócio bem simples. Deu um problema numa coisa na sua casa. Você não consertou. Amanhã eu conserto. Aí depois passou uma semana. Você não consertou. Se você não fizer nada, isso vira meses e anos. Se você perceber, tem coisas aí que precisavam ter sido feitas que já estão durando anos. Tem alguma coisa assim na sua casa? Alguém aqui tem uma coisa que já passou meses, que já está passando anos? Isso daqui é importante perceber. Esse negócio que vai ficando uma semana, depois meses, depois anos, isso não atinge só numa coisa quebrada na nossa casa, ou numa coisa fora de lugar, que não, é muito mais que isso. Eu preciso dizer para você, é muito mais que isso. Como assim, Geraldinho? Isso funciona na vida profissional, na vida financeira, no casamento, nas amizades, nos relacionamentos, em tudo. Você começa a ver os seus projetos se tornarem inatingíveis. Isso é um problema grave. Porque você começa a acreditar. O problema é de quando a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, é que a gente começa a acreditar que não é possível. E isso é uma pena. A gente começa a acreditar, preste atenção nisso, nós começamos a acreditar que os nossos projetos e que os nossos sonhos são inatingíveis. Porque o projeto vai ficando distante por causa da nossa procrastinação. E procrastinação é isso, deixar de fazer o que tem que ser feito hoje para depois. Porque eu não vou dizer para amanhã, porque nunca é amanhã, é para depois. Depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu falo, depois eu aprendo. É um problema grave, meu irmão, minha irmã. Quando São Paulo fala isso, alguns andam desordenadamente. Entre tantas coisas, a procrastinação é uma desordem. A procrastinação é uma desordem que gera desordem, é um efeito. Ela vai gerando desordem em cima de desordem na minha vida, sabe? É problema em cima de problema, é coisa em cima de coisa, e vem desse jeito. E isso aqui é interessante, porque
A procrastinação, Geraldinho, é pecado? É. Por quê? Por que é pecado? A procrastinação é pecado? É porque nos afasta de envolver-se e desfrutar os dons, as responsabilidades que Deus nos dá. Ela nos diz que podemos brincar com nossos filhos em outra hora. E a gente acaba nunca brincando. A procrastinação diz que depois a gente pode ter aquela conversa com a esposa, com o marido, e nunca tem. Terminar aquele projeto em outro momento e a gente nunca termina, sabe? E, amada, é um jeito de fugir das coisas que Deus nos chamou para fazer hoje. É um jeito de fugir do propósito de Deus na tua vida. É um jeito de fugir do crescimento. Nada faz a gente fugir mais do nosso crescimento do que a procrastinação. Depois eu faço, depois eu resolvo, depois. É um dos maiores inimigos do seu futuro. Se você quer ter um futuro próspero, se você deseja ter uma vida plena e feliz, um dos pontos que você precisa resolver na sua vida é a procrastinação. Como assim, Geraldinho? Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Uma frase que eu gosto muito é que, Geraldinho, e não tem perdão? Tem. Mas preste atenção. O efeito da procrastinação na sua vida, o resultado da procrastinação na sua vida, ela causa algo terrível. Um exemplo, Deus, Ele sempre vai perdoar os teus pecados. Deus não se cansa de te perdoar. Se você tiver um arrependimento, Deus prometeu perdão para o seu arrependimento. Perceba, grandes homens na Bíblia, eles pecaram, Davi pecou, mas Davi, preste atenção, Davi se arrependeu e se transformou. Outras pessoas, Jonas pecou. Todos, preste atenção, mas houve um arrependimento. Pedro pecou. Mas ele não deixou que aquilo se tornasse a vida dele. Então Deus tem sempre um perdão para o seu arrependimento, mas não tem um amanhã para a sua procrastinação. Isso daqui é pesado, por quê? Porque aquilo que a gente deixa de fazer, não vai ter um amanhã para a procrastinação. Tem coisas que precisam ser feitas hoje e precisam ser feitas hoje. Tem coisas que precisam ser resolvidas agora e precisam ser resolvidas agora. Porque depois é tarde demais. Entendeu? Porque depois passou. Então, a hora é agora. Meu irmão, a hora é agora. Faça o que tem que ser feito hoje. Faça o que tem que ser feito hoje. Vença o inimigo que está dizendo, não faz, não faz. Depois você faz, depois você faz. Não, diga, eu vou fazer hoje. Cada um sabe o que é que tem que ser feito. Você sabe o que é que tem que fazer. Você não tem que fazer o mesmo que eu, você tem que fazer o que você tem que fazer. Aquilo que Deus colocou na sua mão, foi o que Deus colocou na tua mão. Deus te colocou um casamento, faça o que tem que ser feito no seu casamento. Deus te colocou filhos, faça o que tem que ser feito com seus filhos. Atenção, tempo, dê um jeito. Ei, Deus te colocou o quê? Um trabalho? Execute esse trabalho. O que Deus colocou na sua mão? Faça o que tem que ser feito. Cada um tem que fazer. Quer vencer essa procrastinação, que é o deixar sempre para amanhã? Eu vou dizer para você, aprenda uma coisa simples. Como é que eu faço, Geraldinho, para resolver isso? Como é que eu faço para eliminar a procrastinação na minha vida? E aí eu vou te dizer. A primeira coisa é prioridade. Como assim? Presta atenção. A priorização. Geraldinho, não tem tempo, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para os meus filhos. Pega lá o controle do teu celular e ele diz quanto tempo você passou. Perceba quanto tempo você passou em aplicativos tolos, como o TikTok, como o Instagram e etc., que é só para rolar, só para ver no videozinho. Aí você vai ver lá, você vai perceber que é muito tempo. E aí você vai dizer assim, meu Deus, e eu não tenho tempo para a minha família. Eu disse que não tinha tempo para os meus filhos, mas passei tantas horas no TikTok ou no Instagram. Ou em outras coisas mais. Eu não tenho tempo. Presta atenção, não é sobre ter tempo, não é sobre tempo, é sobre prioridade. É sobre prioridade. Eu não tive tempo de ter aquela conversa, não era sobre prioridade. É porque aquela conversa não foi prioridade. Eu não tive tempo disso, é porque isso não foi prioridade. Então preste atenção. Primeira coisa para você vencer essa procrastinação é coloque na sua vida uma ordem de prioridades. Sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Você vai perceber e você vai começar a dizer não para o quê? Para ficar rolando no celular. Quando você começar a fazer o que tem que ser feito, vai te sobrar pouco tempo para fazer isso. E isso vai ser uma purificação.
Então, como é que eu faço para vencer a procrastinação? Primeira coisa, prioridades. Segunda coisa, coragem. Por que, Geraldinho? Porque se você fizer uma lista de prioridades, você vai ter que ter coragem para executar, não é executar, né? Você vai ter que ter coragem de dizer não. Você vai ter que ter coragem de dizer não. Porque quando a gente coloca prioridade, presta atenção nisso que eu vou te dizer. O que é que tem a ver coragem com isso? Tudo. Porque na hora que você faz uma lista de prioridades, você sabe o que acontece? Vou dizer a você o que acontece. Você tem que dizer não a um monte de coisa e a um monte de gente. E tem gente que não consegue dizer não. Quem é que tem dificuldade de dizer não? Pode dizer a verdade. Quem é que tem a dificuldade de dizer não? Meu irmão, a gente vai ter a coragem de dizer não. Não, não vou, não posso, não tenho tempo, não. Presta atenção. E o povo vai estranhar, porque muita gente... eu tinha tempo de ir para o bar com meus amigos, e agora meus amigos estão dizendo, por que eu não tenho mais tempo? Não é que acabou o tempo, é porque você tem outras prioridades. Entende? Olha que bacana isso, olha que forte, olha que poderoso. Por isso é preciso ter coragem, meu irmão. É preciso ter essa coragem. Por isso que eu te digo, prioridades. Faça a sua lista de prioridades. Segundo, você precisa ter coragem, porque você vai ter que dizer não a um monte de gente e a um monte de coisa. Fulano, mas tu não sempre ia. Exato. Mas, e se você quiser ser sincero, você pode dizer. Se não quiser, nem diga. Diga só assim. Pois é, mas agora eu não posso mais, eu estou ocupado. Entendeu? Se quiser explicar para si mesmo, você pode dizer... É porque antes eu dizia não para os meus filhos. É porque antes eu dizia não para minha esposa. É porque antes eu dizia não para Deus. É porque antes eu dizia não para o meu trabalho, para dizer sim para vocês. É por isso que agora eu estou dizendo não. Por isso você está estranhando que antes eu podia. Porque antes eu podia porque eu dizia sim para vocês e dava não para as coisas mais importantes da minha vida. Primeira coisa, prioridades. Porque não é só uma, é a sua lista de prioridades. Quais são as coisas que são prioridades na sua vida? 2, coragem. Coragem para quê? Para dizer não. Terceiro, quer dizer, disposição. Como é isso, Geraldinho? Se você ficar se lamentando, que agora está difícil, que agora está não sei o quê, meu Deus, como é que eu vou dizer não? Como é que eu... Entendeu? Não. Esteja bem disposto. O que é disposto? Vamos lá. Vamos fazer o que tem que ser feito? Isso é disposição. Agora que eu coloquei prioridade, isso é falta de disposição. Então, eu preciso de disposição. E a quarta coisa é o quê? A execução. O que é execução? Gente, tudo isso daqui que eu estou dizendo é muito bonito no papel. Mas, na verdade, repito, tudo isso aqui é muito bonito no papel. Mas, na verdade, preste atenção, para executar não é tão simples. Colocar no papel é uma coisa. Tornar isso uma realidade faz parte da execução. Como é que eu executo? É assim, eu faço. Vou fazer 100%? Vou não. Porque ninguém sai do 0 ao 100. Você estava 0. Então você tem que ir por fases. Como assim? Qual é a sua meta? 100%? A nossa meta é 100%. Amém? Repito isso. A nossa meta é 100%. Então, nós vamos lá. Do 0, aí vamos tentar bater no 100. Bateu no 50? Ótimo. Depois, corrige. Vamos para 60%, 70%. Com o treino, com a execução, você vai ficar muito bom nisso. Então eu te digo, para concluir, faça hoje o que Deus te pediu para ser feito. Guarde essa palavra. Se você puder, escreva. Não só nos comentários, anote em algum lugar para você não esquecer. Faça hoje o que Deus te pediu para ser feito. Não deixe nada para amanhã. Não deixe nada para amanhã.